Muito bom dia, desde Valparaíso, interior de São Paulo, bastante frio. Estamos aqui agasalhados e amanheci com a pressão bastante alta. No frio, a pressão nossa aumenta, né? E eu aproveito esta oportunidade para pedir as orações. Hoje, pela madrugada, estarei indo para o hospital em Pirangi para operar de cataratas e estarei fora por alguns dias, talvez uma semana, não fazendo lives. Vamos ver como que procede, como que vai a minha recuperação. E vamos fazer uma live aqui nesta manhã. É um assunto top. Se alguém tem alguma ideia, também pode comentar aí. Existem outros mundos habitáveis? Uma análise completa, quer dizer, completa entre aspas, né? Segundo a ciência e segundo a Bíblia. Coloquei aqui a palavra completa, porém entre aspas, porque nunca chegamos a uma totalidade, a uma solução final, a uma conclusão de assuntos. Eu sou professor de teologia, bacharel, mestre, doutor e PhD em teologia, Nelson Alves de Andrade, e vamos comentar aí com vocês. Espero que vocês gostem, que compartilhem e que, se alguém também tem algum conhecimento sobre o assunto, pode dar aí a sua contribuição. Uma das perguntas mais fascinantes da humanidade é: estamos sozinhos no universo? Caiu aqui. Desde a antiguidade, filósofos, cientistas, teólogos têm refletido sobre a possibilidade da existência de outros mundos habitados. Com o avanço da astronomia, a astronomia moderna principalmente, milhares de planetas foram descobertos fora do sistema solar, levantando novamente a questão. Sabemos que o universo é imenso. São milhares e milhares, milhões e milhões de galáxias. Existem outros seres inteligentes além dos seres humanos. Este estudo ele analisa o tema sobre duas perspectivas, a visão da ciência, a visão da Bíblia. E no final, na conclusão, estarei falando sobre a Ellen White, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a visão que ela apresenta sobre este assunto. Na parte 1, o que diz a ciência? O universo é gigantesco. Os cientistas estimam que o universo contenha centenas de bilhões de galáxias. Nossa galáxia, a Via Láctea, possui aproximadamente 100 a 400 bilhões de estrelas. Ao redor de muitas dessas estrelas existem planetas. Isso significa que poderia existir trilhões de planetas espalhados no cosmos, né? O que são exoplanetas? Exoplanetas são planetas localizados fora do sistema solar. Desde a década de 1990, astrônomos descobriram milhares deles. Alguns encontraram-se na chamada zona habitável. É a região onde a temperatura permitiria a existência de água líquida. Como a água é essencial à vida do ser humano, para a vida conhecida, esses planetas tornaram-se candidatos potenciais para abrigar organismos vivos. Exemplos conhecidos: Próxima Centauri B, Kepler 186f, TRAPPIST 1e,
E já encontramos vida até o presente momento? A resposta é não. Nenhuma evidência científica comprovou a existência de vida extraterrestre. Os cientistas encontraram água em alguns planetas e luas, moléculas orgânicas, ambientes potencialmente favoráveis à vida. Porém, nenhum ser vivo extraterrestre foi encontrado. Deixa eu ver uma coisa aqui. É interessante nós pesquisarmos, né? E isso aqui foi um apanhado que eu fiz, uma pesquisa que eu fiz. E quando eu falei aí sobre luas, né? Se por outras luas, satélites naturais, além da Lua, aí nós temos algumas das principais luas. Júpiter, o planeta Júpiter, possui dezenas de luas conhecidas. Entre as mais famosas estão Europa, possui um oceano de água líquida sob uma camada de gelo. Ganimedes, a maior lua do sistema solar. Io, extremamente vulcânica. E Calisto, coberta por algumas crateras. Saturno, nós temos o planeta Saturno, também possui muitas luas. Titã, uma atmosfera densa e lagos de metano. Encéfalo, lança jatos de água para o espaço e é considerado um dos lugares mais promissores para a busca de vida microscópica. Nós temos Urano e Netuno, Titânia, Oberon e Tritão. Existem luas habitáveis? Até hoje, nenhuma lua é conhecida por abrigar vida. Entretanto, cientistas consideram que luas como Europa, Encéfalo e Titã podem possuir condições favoráveis para formas simples de vida, especialmente oceanos subterrâneos. Segundo a Bíblia menciona a Lua principalmente como um luminar criado por Deus para marcar tempos e estações. Isso nós vemos em Gênesis, capítulo 1, versículo 14 ao 16, mas não discute a existência de luas em outros planetas. Como os povos bíblicos não possuíam telescópios, esses conhecimentos só foi descoberto séculos depois pela astronomia. Portanto, segundo a ciência, existem muitas luas além da nossa. Segundo a Bíblia, a existência de outras luas não é abordada diretamente, nem afirmada nem negada. Hoje, os astrônomos conhecem mais de 300 luas confirmadas orbitando os planetas do Sistema Solar e novas descobertas continuam sendo feitas. Foi uma explicação que eu busquei aqui e estou falando para vocês, porque eu falei aí em outras luas. Então, gente, é um assunto realmente muito delicado, muito complexo, que não podemos chegar a uma conclusão até satisfatória. Porém, nas minhas buscas, nas minhas pesquisas, eu estou aqui passando para vocês, e como eu já disse, se alguém quiser comentar alguma coisa ou contribuir ajudando-me também, você esteja com total liberdade para fazer algum comentário, tá? Então, nós não estamos sozinhos nesse universo. Sabemos realmente que... Só um momento aí. Já vai.
Bom, pessoal, cheguei aqui, tá? Então, esse estudo, ele traz essas visões ou esses comentários, ok? O universo realmente é gigantesco, como eu já falei para vocês, e eu estava na parte aí do que são exoplanetas, né? Que são planetas localizados fora do sistema solar, e desde a década de 1990, astrônomos eles descobriram milhares deles, e alguns encontram-se na chamada zona habitável, estou repetindo aqui, que é a região onde a temperatura permitiria a existência de água líquida, né? Então, falei para vocês sobre os exemplos conhecidos, a Centauro B, a Kepler 186f e Trappist 1e. Já encontramos Ida, né? Até o presente momento, não. Então, eu fiquei nessa parte aqui. Nenhuma evidência científica comprovou a existência da vida terrestre. Os cientistas, eles encontraram água em alguns planetas e luas, moléculas orgânicas, ambientes potencialmente favoráveis à vida. Mas nenhum ser vivo extraterrestre foi encontrado. Aí eu abri um parênteses aqui para falar sobre as luas, né? O paradoxo do Fermi. O físico Enrico Fermi fez uma pergunta famosa. Se o universo está cheio de planetas, onde estão todos? Essa questão, ela ficou conhecida como paradoxo de Fermi. Ela demonstra que, apesar das grandes possibilidades matemáticas, ainda não temos provas concretas de civilizações extraterrestres. É um assunto top, né? O projeto SETI, a organização SETI Institute, procura sinais de vida inteligente no espaço. Durante décadas de pesquisas, nenhuma comunicação extraterrestre foi comprovada. Nenhum sinal foi reconhecido como origem inteligente alienígena. Vejamos aqui a parte 2, o que a Bíblia diz. A Bíblia fala de vida em outros planetas? A resposta simples é não diretamente. Em nenhum texto bíblico encontramos menção clara a habitantes de outros planetas, ou civilizações extraterrestres, ou povos vivendo em galáxias distantes. Só que nós temos um versículo na Bíblia sobre Jó, deixa eu ver aqui, que Jó diz que quando Deus formou a terra, deixa eu ver aqui, os habitantes cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. O que isso quer dizer? É interessante esse versículo. É Jó, capítulo 38, versículo 4 ao 7. Eu lembrei agora. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam, o que significa esse texto? Existem diferentes interpretações entre os estudiosos bíblicos. Interpretações mais comuns, que são anjos. A maioria dos teólogos entendem que estrelas da alva é uma expressão poética. E filho de Deus refere-se aos anjos. Assim, o texto ele estaria descrevendo os seres celestiais celebrando a criação da terra. Essa interpretação ela é reforçada por outras passagens em que a expressão filhos de Deus parece referir-se a seres celestiais, como Jó capítulo 1, versículo 6 e Jó capítulo 2, versículo 1. Vejamos aqui a interpretação adventista de Ellen White.
Ellen G. White frequentemente relacionou passagens como essa existência de seres inteligentes em outros mundos criados por Deus. Nessa compreensão, os filhos de Deus poderiam incluir representantes de mundos não caídos. E o universo não seria habitado apenas pela humanidade e pelos anjos. Outros seres criados por Deus teriam acompanhado a criação da Terra e, posteriormente, o desenrolar do grande conflito. O texto prova a existência de extraterrestres? Na realidade, não. O texto não afirma isso aí, né? Existem habitantes em outros planetas? Essa conclusão depende de uma interpretação teológica, assim, mais ampla. O que o texto afirma claramente é que quando Deus criou a Terra, já existiam seres inteligentes que celebraram a sua obra criadora. E um detalhe importante, se os filhos de Deus já estavam presentes quando a Terra foi criada, isso significa que a humanidade não foi a primeira criação inteligente de Deus. Nesse ponto, praticamente todos os cristãos concordam, pois os anjos já existiam antes da criação dos homens. A questão que divide as interpretações é: estes eram apenas anjos? Ou incluíam também habitantes de outros mundos criados por Deus? A Bíblia, ela não responde isso de forma direta. Vejamos aqui uma reflexão teológica. O texto de Jó amplia nossa visão da criação. Ele mostra que a Terra não foi criada isoladamente, mas diante de uma audiência celestial que contemplará e celebrará, que contemplava e celebrava o poder do Criador. Como diz o apóstolo Paulo, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Portanto, Jó 38, 7, certamente sugere um universo já povoado por seres inteligentes quando a Terra foi criada. Mas a Bíblia não especifica esses seres exclusivamente anjos, ou se incluíam habitantes de outros mundos. Essa é uma questão aberta para uma grande interpretação teológica. Então vejamos. Vamos continuar aqui a nossa pesquisa, o nosso estudo. Nós temos aqui o que a Bíblia diz, né? Que se existe, a Bíblia fala de vida em outros planetas, a resposta simples é não diretamente. Aí nós temos a Bíblia, fala aí sobre essa criação da Terra. Deus criou apenas a Terra, a Bíblia afirma que Deus criou todo o universo. No princípio, Deus criou os céus e a Terra. E céus pode incluir justamente a criação cósmica. A Bíblia não limita o poder criador de Deus apenas ao planeta Terra, né? E a Bíblia proíbe a existência de outros seres, era o que eu estava falando e que eu entrei aí nesse versículo. Os anjos são seres de outro mundo? De certa forma, sim. E a Bíblia descreve anjos, arcanjos, querubins, serafins, como seres inteligentes que habitam dimensões celestiais. Nós temos Miguel, Gabriel e outros anjos, né? Entretanto, eles não são extraterrestres no sentido científico. São seres celestiais. Não podemos afirmar que são extraterrestres. A redenção de Cristo. Uma questão teológica importante é: se existirem outros seres inteligentes, eles também precisariam de salvação? A Bíblia ensina que Cristo morreu pelos pecados da humanidade. O texto bíblico não explica se haveria outros mundos caídos ou não. Por isso surgem diversas interpretações teológicas. Parte 3. Principais posições teológicas.
exclusivismo terrestre. Defende que a Terra é o único mundo habitado. Os argumentos: a Bíblia trata apenas da humanidade e a encarnação de Cristo ocorreu uma única vez. A pluralidade de mundos. Defende que Deus pode ter criado outras civilizações. Argumentos: o poder criador de Deus é infinito. O universo é extremamente vasto. Seres não caídos. Alguns teólogos eles sugerem que caso existam outros seres inteligentes, eles poderiam nunca ter se rebelado contra Deus. Assim, não precisariam de redenção. A quarta parte aqui do nosso trabalho, parte 4. O que Jesus ensinou? Jesus nunca mencionou habitantes de outros planetas. Seus ensinos concentrou-se em o reino de Deus, a salvação, a vida eterna, o relacionamento com o Pai, e o silêncio de Jesus sobre extraterrestre não prova nem nega a sua existência, apesar de que o Evangelho de João fala que na casa de meu Pai há muitas moradas. A parte 5ª, possíveis conflitos entre ciência e fé. Na realidade, não existe conflito necessário. Um cristão pode acreditar que Deus criou apenas a Terra habitada. Deus criou bilhões de mundos habitados, desde que conheça que a Bíblia não fornece resposta explícita sobre o assunto. Mas aí entra nessa parte que eu expliquei para vocês, Quando Deus criou a terra, os habitantes das estrelas cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Reflexão teológica. A questão principal da Bíblia não é existem extraterrestres, mas qual é a relação do ser humano com Deus? A Bíblia concentra-se no propósito da criação, na queda do homem e na obra redentora de Cristo. A conclusão aqui: segundo a ciência, existem milhares de planetas potencialmente habitáveis. Ainda não há provas de vida extraterrestre. A busca continua. Segundo a Bíblia, Deus criou os céus e a terra. A Bíblia não afirma nem nega a existência de outros mundos habitados. O foco bíblico é a humanidade e o plano da salvação. Portanto, a conclusão mais equilibrada é: a ciência considera possível a existência de outros mundos habitáveis, mas ainda não encontrou evidências de vida. A Bíblia não oferece uma resposta definitiva, deixando o assunto em aberto, enquanto enfatiza que Deus é o Criador de todo o universo e que o centro da revelação bíblica é a relação entre Deus e a humanidade. Salmos 19, versículo 1, fala que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento a obra de suas mãos. Temos várias referências bibliográficas, segundo aqui a BNT, sobre esses assuntos. Depois eu vou citar, mas existem outros mundos habitáveis. Na realidade, uma visão, no caso aqui, de Ellen White, sobre outros mundos habitáveis. Ellen G. White, 1827 a 1915, que é uma das principais autoras do Adventismo, abordou diversas vezes a existência de seres inteligentes em outros mundos criados por Deus. Ellen White acreditava em mundos não caídos. Segundo seus escritos, Deus criou outros mundos além da Terra, e esses mundos são habitados por seres inteligentes que permanecem fiéis a Deus e não participaram da rebelião de Satanás. E eu acredito que esses seres inteligentes aí sejam anjos. Ela escreveu: os mundos não caídos e os anjos celestiais observaram com intenso interesse o grande conflito.
Essa ideia aparece em várias de suas obras, ao tratar do grande conflito entre Cristo e Satanás. A Terra como um caso especial. Na compreensão de Ellen White, a Terra tornou-se um mundo singular por causa da entrada do pecado. Enquanto outros mundos permaneceram em harmonia com Deus e a humanidade experimentou a queda e necessitou da obra redentora de Cristo. Só que aqui ela não está afirmando que são seres humanos, né? Assim, a Terra teria se tornado uma espécie de lição para o universo sobre as consequências da rebelião contra Deus. E os habitantes de outros mundos, Ellen White, ela não descreve esses seres como extraterrestres, no sentido popular moderno. Ela não fala de discos voadores ou de visitas alienígenas de civilizações espaciais tecnológicas. Em seus escritos, os habitantes de outros mundos aparecem como seres inteligentes criados por Deus, vivendo em perfeita harmonia com o Criador. É o que fala Jó. Os habitantes das estrelas cantavam e jubilavam todos os filhos de Deus. O grande conflito e o universo. Uma das ideias centrais da teologia adventista é que todo o universo acompanha o desenrolar do conflito entre Cristo e Satanás. E segundo Ellen White, os anjos observam, os mundos não caídos observam, e o caráter de Deus é vindicado diante de todo o universo. A cruz de Cristo teria significado não apenas para a humanidade, mas também para a segurança moral de todo o universo. Cristo morreu também por outros mundos. Ellen White, ela enfatiza principalmente que Cristo morreu pela humanidade, e ela está correta. Contudo, ela ensina que os efeitos da cruz alcançam todo o universo, demonstrando o amor e a justiça de Deus perante os seres dos mundos não caídos. É claro que os mundos não caídos não necessitam de salvação, né? Ela não afirma claramente que os habitantes desses mundos precisassem de salvação, pois, segundo a sua compreensão, eles nunca caíram em pecado. Evidentemente, são os anjos que não desobedeceram ao Senhor. E a fundação bíblica utilizada pelos adventistas, frequentemente eles relacionam essa crença em textos como Jó 1, 6, Jó 2, 1, Jó 38, 7, Hebreus 1, 2, Colossenses 1, 16 e Efésios 3, 10. Esses textos eles são interpretados como indícios de uma criação muito mais ampla do que apenas na Terra. Mas o que eu afirmo aqui, até eu concordo com a irmã Ellen White, nesse sentido, porém, referindo-se a anjos, né? E segundo Ellen White, Deus criou outros mundos além da Terra. Esses mundos são habitáveis por seres inteligentes, entre aspas, anjos. Eu estou dizendo aqui. Eles permanecem fiéis a Deus e não foram contaminados pelo pecado. O universo observa o conflito entre Cristo e Satanás, com certeza. E a cruz de Cristo possui significado universal, embora a redenção humana seja o foco principal de seus escritos. Cristo morreu pela humanidade, né? Portanto, esses seres, entre os grandes escritores cristãos do século XIX e XX, Ellen White está entre os que mais claramente defenderam a existência de outros mundos habitados por seres inteligentes criados por Deus. Mas no sentido popular de alienígenas, não no sentido popular de alienígenas, e sim de seres pertencentes à criação divina que permaneceram leais ao Criador. Então, pessoal, estou chegando aqui ao final, mas é muito interessante nós observarmos esses tipos de pesquisas, como eu pesquisei agora, né? Não podemos ter uma resposta dessa forma. Eu expliquei aqui sobre visões, né? Científicas, religiosas, no caso de Ellen White, e o que a Bíblia fala. Ela não deixa claro sobre isso, deixa entre linhas, né?
Ao longo desse estudo, observamos que a questão sobre a existência de outros mundos habitáveis continua sendo um dos temas mais fascinantes tanto para a ciência quanto para a teologia. Do ponto de vista científico, o universo revela uma dimensão difícil de ser compreendida pela mente humana. A descoberta de milhares de exoplanetas e a possibilidade de ambientes favoráveis à vida demonstram que a Terra pode não ser o único local capaz de sustentar seres vivos. Contudo, até o presente momento, não existe comprovação científica da existência da vida extraterrestre inteligente. Do ponto de vista bíblico, as Escrituras não apresentam uma declaração explícita, afirmando ou negando a existência de outros mundos habitados. A Bíblia concentra-se principalmente no relacionamento entre Deus e a humanidade, na queda do homem e no plano da redenção de Cristo. Entretanto, textos como Jó 38:7, Colossenses 1:16, Efésios 3:10, Hebreus 1:2 sugerem que a criação divina é muito mais ampla do que aquilo que podemos observar na Terra. E a interpretação de Ellen White acrescenta uma perspectiva interessante ao propor a existência de mundos não caídos, habitados por seres inteligentes que permanecem fiéis a Deus. Embora essa visão não seja compartilhada por outras tradições cristãs, ela procura harmonizar a grandeza do universo com a revelação bíblica e o tema do grande conflito entre Cristo e Satanás. Independentemente da existência ou não de outros seres inteligentes, a mensagem central das Escrituras permanece inalterada. Deus é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e a humanidade possui um papel especial em seu plano redentor. E a cruz de Cristo continua sendo o ponto central da história da salvação e a maior demonstração do amor divino. Diante da vastidão dos céus, o ser humano é convidado à humildade. Quanto mais a ciência avança, mais percebemos quanto ainda desconhecemos sobre a criação. A verdadeira sabedoria consiste em reconhecer que existem mistérios que ultrapassam nosso entendimento, mas que aponta para a grandeza do Criador. Como declarou o salmista: quando vejo os céus, a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? Salmo 8, versículo 3 ao 4. Assim, a investigação científica e a reflexão teológica não precisam ser inimigas. Ambas podem conduzir à admiração diante da grandiosidade do universo e à contemplação da majestade de Deus. Seja a Terra o único mundo habitado ou apenas um entre muitos, permanece a certeza de que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Salmos 19, versículo 1. E a ciência, e a conclusão final aqui, a ciência mantém aberta a possibilidade da existência de outros mundos habitáveis. A Bíblia não oferece uma resposta definitiva sobre o assunto. Porém, ambas apontam para um universo extraordinariamente vasto, cuja origem e sustentação encontram-se em Deus, o Criador de todas as coisas. Eu espero ter alcançado muitas pessoas aí. É um assunto muito polêmico,
mas é como nós falamos aqui, não podemos chegar a uma conclusão e dizer é dessa maneira, é dessa forma, né? Apenas são suposições, apenas são teorias, mas é um assunto nobre, é um assunto maravilhoso, um assunto muito vasto. E deixa eu passar aqui as referências bibliográficas, claro, em primeiro lugar a Bíblia, a tradução de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, a Bíblia de Jerusalém, nova edição revista e ampliada, livros de astronomia e cosmologia, uma breve história do tempo, Stephen Hawking, Cosmos, Carlos Sagan, Astrofísica para Apressados, Neil deGrasse Tyson, Estamos Sozinhos? Implicações filosóficas da descoberta de vida extraterrestre, Paul Davies, livros sobre fé, ciência e teologia, nós temos Ciência e Religião, uma introdução, Alistair McGrath, Ciência e Teologia, uma introdução, de John Polkinghorne, Em Defesa da Fé, Lee Strobel, Enciclopédia de Apologética, Norman Geisler, Teologia Sistemática de Wayne Grudem, Teologia Sistemática de Millard Erickson, e artigos de instituições científicas, a NASA, SET Institute, a ESA, Observatório Europeu do Sul, e a referência complementar aqui nós temos o Cristianismo por Princípios, de Lewis C.S., a Trilogia Cósmica, também do mesmo autor, e o nosso estudo aqui. Existem outros mundos habitáveis, uma análise segundo a Bíblia e a religião, Nelson Alves Andrade. Eu espero ter alcançado aí muitas pessoas. Que Deus ajude, que Deus abençoe. E vamos pesquisando, vamos ensinando, vamos aí de pesquisa em pesquisa. Um grande beijo, um grande abraço para todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Vamos continuar mais um pouquinho aqui. É muito interessante nós compreendermos o que a palavra de Deus fala para nós sobre estes assuntos e fazermos comparações, né? Outros autores ou sobre outros teóricos nesse assunto. Vejamos aqui. Ao longo da história, diversos cientistas, filósofos, teólogos, eles refletiram sobre a possibilidade de vida, né, ou existência em outros mundos. Nós temos Giordano Bruno, 1548 a 1600. Ele foi um dos principais pensadores a defender que o universo era infinito e que inúmeras estrelas poderiam possuir planetas habitados. Ele acreditava que Deus é infinito, sua criação também poderia ser infinita, e claro que é, e outros mundos poderiam existir com seus próprios habitantes. Embora suas ideias fossem revolucionárias, para a época, não possuía evidências científicas. Nós temos também Isaac Newton, 1643 a 1727. Isaac Newton não escreveu
extensivamente sobre extraterrestres, mas considerava razoável que Deus pudesse ter criado outros mundos. Para Newton, a vastidão do cosmos revela a sabedoria e o poder divinos. Temos também Immanuel Kant, 1724 a 1804. Immanuel Kant sugeriu que outros planetas poderiam ser habitados por seres racionais. Obrigado aí pelos coraçõezinhos, tá? Ele argumentava que seria improvável que um universo tão grande existisse apenas para um único mundo habitado. Nós temos C.S. Lewis, 1898 a 1963, que ele explorou esse tema em sua famosa trilogia cósmica. E Lewis imaginava outros mundos criados por Deus, ou civilizações que nunca caíram em pecado, o que concorda lá com Ellen White, né? Um universo repleto de glória divina. Embora em forma de ficção, suas obras possuem profundas reflexões teológicas. Temos Carl Sagan, 1934 a 1996, e Carl Sagan foi um dos maiores defensores da busca por vida extraterrestre. Seu raciocínio era simples. Com bilhões de estrelas e planetas, seria improvável que a Terra fosse o único lugar com vida. No entanto, ele reconhecia que não havia provas definitivas. Frank Drake, 1930 a 2022, Frank Drake ele criou a famosa equação de Drake, ou Drake. Essa equação procura estimar o número de civilizações inteligentes existentes na galáxia. Ela não prova a existência de extraterrestres, mas ajuda a calcular probabilidades. Por Davies, ele defende que a descoberta de vida extraterrestre seria uma das maiores revoluções da história humana. Ele considera plausível a existência de outras formas de vida no universo. Temos também John Polkinghorne. Ele acreditava que a fé cristã não entra em conflito com a possibilidade de outros seres inteligentes criados por Deus. Para ele, Deus é livre para criar quantos mundos desejar. Claro que sim, né? E a Bíblia não exclui essa possibilidade. Alistair McGraden, ele sustenta que a existência de vida extraterrestre não destruiria a fé cristã. Segundo ele, a teologia teria de refletir sobre essa descoberta, mas os fundamentos do cristianismo permaneceriam. E Ellen White, como nós já falamos aí, né? Que é provavelmente uma das autoras cristãs que mais claramente falou sobre mundos não caídos. Eu vou repetir aqui. E ela afirmava que existem outros mundos criados por Deus, são habitados por seres inteligentes, e esses seres observam o conflito entre Cristo e Satanás. E um resumo dessas posições aí, Gordavo Bruno, que é os pensadores, né? Existem outros mundos habitados? Sim. Isaac Newton, possivelmente. Immanuel Kant, sim. C.S. Lewis, possivelmente. Carl Sagan, provavelmente. Frank Drake, provavelmente. Paul Davies, possivelmente. John Polkinghorne, compatível com a fé cristã. Alistair McGraden, compatível com a fé cristã. Ellen White, sim, mundos não caídos. Embora sejam opiniões diferentes,
quase todos esses pensadores, eles concordam em um ponto: a imensidão do universo, que levanta questões profundas sobre a criação, a vida e o propósito da existência. E a ciência, ela continua buscando investigações concretas, né? A teologia, ela, 1.600 coraçõezinhos aí, daqui a pouco chega a 2.000, obrigado. A teologia continua refletindo sobre o significado espiritual dessas possibilidades, enquanto isso permanece atual a pergunta feita pelo salmista: quando contemplo os teus céus, obra das tuas mãos, né, os teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que o visites? E essa pergunta, ela continua inspirando cientistas, filósofos, teólogos, na busca por compreender o lugar da humanidade neste vasto universo. Eu tinha dado as considerações finais, mas deixa eu ver aqui algo bem interessante que eu achei também. Deixa eu ver aqui. Immanuel Kant, já falei para vocês. A vida extraterrestre. Vamos ver aqui. O número de civilizações inteligentes existentes na galáxia. Eu continuo pesquisando, ok? E aí terminaremos. Essa equação, ela não determina quantas civilizações inteligentes existem, mas tenta estimar quantas poderiam existir na nossa galáxia, a Via Láctea, que é a equação de Drake, D-R-A-K-E. Ele considera fatores como quantas estrelas nascem por ano, quantas possuem planetas, quantos planetas podem sustentar a vida, em quantos a vida realmente surge, em quantos a vida evolui para a inteligência, quantos desenvolvem tecnologia capaz de comunicação e quanto tempo essas civilizações sobrevivem. O problema é que vários desses fatores ainda são desconhecidos. E as estimativas modernas, com as descobertas de exoplanetas nas últimas décadas, alguns pesquisadores eles sugerem que pode existir dezenas de civilizações inteligentes na Via Láctea. Centenas, milhares. Outros cientistas acreditam que podemos ser a única civilização tecnológica da galáxia neste momento. A verdade é que não sabemos. Ok? E o paradoxo de Fermi, que eu já falei aqui, se existem tantas civilizações, onde elas estão? A Via Láctea possui cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro e bilhões de estrelas. Se civilizações avançadas fossem comuns, alguns cientistas esperariam encontrar sinais delas. E até hoje, nenhuma visita extraterrestre foi comprovada. Nenhum sinal de rádio foi confirmado como artificial. Nenhuma civilização alienígena foi detectada. E a estimativa curiosa aqui é que um estudo publicado em 2020, por pesquisadores da Universidade de Nottingham, sugeriu que poderia haver cerca de 36 civilizações tecnológicas ativas na Via Láctea, assumindo que a vida inteligível surja em condições semelhantes à da Terra. Contudo, trata-se de um modelo teórico, não de uma observação direta. Segundo a Bíblia não informa quantas civilizações inteligentes existem no universo. Ela afirma apenas que Deus criou todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis,
Colossenses 1,16. Por isso, algumas correntes cristãs entendem que pode haver outras criaturas inteligentes além da humanidade, enquanto outras entendem que a Terra é o único mundo habitado. E atualmente o número de civilizações inteligentes conhecidas na galáxia é a humanidade. Todas as demais possibilidades são hipóteses científicas e interpretações filosóficas e teológicas. Até o momento, não existe evidência observacional confirmada de qualquer outra civilização inteligente na Via Láctea. Entretanto, devido ao enorme número de estrelas e planetas, muitos cientistas consideram plausível que não estamos sozinhos no universo. E na realidade não estamos. Beijos, eu espero aí ter contribuído para o conhecimento de alguém. Muito obrigado pelos 2.600 coraçõezinhos. É uma live muito interessante, muito pensante, leva-nos a pensar bastante, mas não chegamos a conclusões, apenas teorias ou especulações de fatos. E é bom nós estudarmos, nós descobrirmos sobre essas coisas e compreendermos que o que é que nós somos diante desse universo tão grande? Nada. Eu não lembro do versículo bíblico agora, mas o Senhor nos considera como grãozinhos de areia. Nada, absolutamente nada. Estamos aqui cumprindo uma missão. Eu estou cumprindo a minha missão, eu faço lives de ensinamentos, já dirigi igreja até fora do país, né? Já fiz trabalhos eu fui missionário no Paraguai, fiz obras de missões na Argentina, no Uruguai, em outros lugares do Brasil. Hoje estou fazendo lives de ensinamentos, de aconselhamentos. Sou psicanalista clínico, sou doutor em psicanálise também, pela SAPDH, psicanalista clínico pela FATEB, tenho bacharel, mestre, PhD, doutor em teologia, mas na realidade eu não sei nada. Estou buscando conhecimento, continuo estudando, faço mais 4 pós-graduações. Sou professor, porém no momento estou aposentado. Até o presente momento não estou querendo dar mais aulas. Não vou dizer que não darei aulas, mas até o presente momento estou sossegado. Queridos, muito obrigado aí. 3.400 corações. Não sei quantas pessoas tem na live, não dá para eu ver aqui, mas eu vou verei depois. Compartilhem com outras pessoas, eu vou salvar a live, vou colocar no Facebook, vou colocar no meu canal no YouTube, Nelson Alves de Andrade. Um abraço, beijo para todos vocês, pessoas lindas, maravilhosas que têm nos acompanhado, que têm comentado, e as nossas lives têm sido realmente um grande sucesso. Um beijão para todos vocês, que Deus abençoe a todos nesse frio maravilhoso. 3.600 coraçõezinhos aí. Um beijo, queridos!